Boa noite, amados irmãos, amada Igreja Presbiteriana do Universitário, aos amados irmãos de Manuel Urbano. Nós estamos aqui chegando para glorificarmos ao nosso Deus com mais um culto e podemos estudar também aí, né, a sua palavra lida aos nossos corações. Eu quero também neste domingo estar dando aí um alô, um abraço, né, especial para o nosso irmão Edir de Brasileia, né, que sempre acompanha aí as nossas pregações. Também a Eliana Cruz, a Biota, o Zequinha, o Ivan, lá na Vila São Pedro, no Vale do Juruá, que estão sempre aí conosco também, né, nos comentários, com a sua participação, ouvindo a palavra do nosso Deus. Mandando um abraço também para Kátia Murim, em Rio Branco, para Elisângela Lopes, a Elizabeth Lopes, a Aline, a Taline Guedes, a Alessandra Guedes, o Júnior Guedes, todos aí em Rio Branco, né, que nos acompanham também. Mandando um abraço para o Anderson e a Fabrícia Jacob, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? A Cristiane e família também lá no Rio Grande do Sul. O Ronaldo Saraiva também aqui em Rio Branco, né, juntamente com a sua família. E também o Francisco das Chagas, em Sena Madureira, né, juntamente com a sua família aí, né, nos acompanhando. Um abraço para todos, que Deus esteja abençoando aí cada um de vocês, amém? E eu quero compartilhar nessa noite a palavra do nosso Deus, né? Agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade que nos dá de estarmos fazendo a sua vontade, né? De estarmos estudando a sua palavra. E eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias, né, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, versículos 1 a 8. Ezequiel capítulo 14, versículo de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo,
Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua palavra nos nossos corações. Meus amados irmãos, eu gostaria de nessa noite nós estarmos estudando a palavra do Senhor com o seguinte tema: os ídolos do coração. Os ídolos do coração. É muito comum, né, na idade de adolescente, principalmente na juventude, nós termos alguns ídolos, sejam na área do trabalho, seja na área estudantil, seja na área da música, né, alguns cantores, seja na área do esporte, algum jogador de futebol ou de vôlei, ou assim por diante. O ser humano é uma máquina de fabricar deuses. O coração do ser humano é uma máquina de fabricar deuses, é o que falava o grande João Calvino. E no cativeiro não havia a oportunidade para construir templos, seja para adorar a Deus, seja para a idolatria. Mas quem amava a Deus construía no íntimo um templo do amor do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 a 20, Ezequiel 11, 19 a 20, nos diz o texto: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meus amados, quando nós pensamos em ídolos do coração, não podemos ficar com aquela ideia de idolatria apenas quando nós nos reverenciamos ou quando ajoelhamos para alguma imagem. Mas aqui o Senhor ele está profetizando através do profeta e falando a respeito da transformação de vida, da transformação de coração que Deus daria para aquele povo, que Deus, Ele aceita o nosso louvor e a nossa adoração, Ele aceita o nosso culto de todo o nosso coração. É interessante, meus amados, quando Jesus Ele estava se aproximando lá em João capítulo 4, do poço, e falou com aquela mulher samaritana. O texto, meus amados irmãos, está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4. João, no capítulo de número 4, e o versículo 23 a 24. Nos fala o texto: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que Deus, Ele vê o nosso coração, Ele vê o interior do nosso coração, como um Deus que nos sonda, como um Deus que nos conhece, como um Deus
que não quer dividir o nosso coração com nenhum outro Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele não aceita ser dividido com ninguém. E Ele nos diz que julga os corações. Ele julga as nossas intenções. E quem não amava a Deus trazia a idolatria no seu íntimo, seja na forma de superstição, seja na forma de apego às coisas materiais. E aí eu lembro lá em Josué, né, no capítulo 7, quando Acã ele pega aquelas capas babilônicas, aquele ouro, aquelas joias das outras nações inimigas, a qual o Senhor tinha falado que não pegasse nada. E ali ele traz uma condenação para o povo de Israel. A partir daquele pecado ali, nos fala a palavra do Senhor que o povo de Israel, ele já não ganhava nenhuma batalha mais. E uma definição simples de ídolo, porém, meus amados, é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tirando o lugar que pertence a Deus. A idolatria consiste em substituir o Deus vivo por ídolos ou por falsos deuses. É exatamente, meus amados irmãos, trocar alguma coisa, algum até mesmo sentimento, é absolutizar uma coisa relativa, como por exemplo dinheiro, poder, ou até mesmo prestígio, trocar isso por Deus, né? E esta era a dificuldade que Ezequiel estava enfrentando quando ele se colocava diante do Senhor com relação ao povo. O auge da idolatria, meus amados irmãos, é a perversão total da consciência do nosso coração. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz exatamente que nós devemos do que guardar o nosso coração, porque deles é que procede todas as fontes de sabedoria e de conhecimento do Senhor. Então o auge da idolatria é a perversão total da nossa consciência, do nosso coração, tornada incapaz de perceber as consequências que a adoração dos ídolos provocava. E o profeta Ezequiel então fala, meus amados irmãos, de ídolos do coração. O que eram os ídolos do coração? Eram nada mais do que representações divinas que construímos na nossa alma e que se tornam substitutos de Deus. Um ídolo pode ser um objeto físico, pode ser uma propriedade, pode ser uma pessoa, uma atividade, uma regra, uma instituição, pode ser até mesmo uma esperança, um prazer, um herói, uma viagem ou um trabalho. A questão essencial, meus amados, há alguma coisa ou alguém além de Jesus Cristo que tenha assumido no nosso coração uma função de confiança, de preocupação, de lealdade, de serviço, de medo ou de prazer? Será que existe alguém ou algo que tememos, amamos, confiamos ou desejamos mais do que a Deus? É essa pergunta
que eu quero deixar, meus amados irmãos, essa noite para você. Há uma tendência em nosso coração em não crer em Deus, em criar muitas vezes substitutos de Deus. Para Lutero, idolatria é o pecado de trás de todos os pecados. O pecado de trás de todos os pecados. O profeta Ezequiel fala que o problema está no coração do homem. Eu gostaria que você essa noite pudesse considerar, por exemplo, a ansiedade, que pode ela se tornar obsessiva e controlar todo o nosso estilo de vida. Para Jesus, a ansiedade demonstra que não estamos firmados em Deus. Os gentios é que se preocupam e que procuram todas estas coisas. Meus amados, está lá em Mateus no capítulo 6, versículo 25 a 34, uma passagem muito linda, uma poesia muito bonita, em que Jesus ele olha para as aves do céu, e Jesus olha para as flores do campo. Jesus faz uma comparação da nossa vida, e Jesus ele diz: olha, vocês são mais importantes do que as aves do céu, vocês são mais importantes do que as flores do campo. O que adianta a ansiedade? O que adianta você viver ansioso se você não vai poder acrescentar um segundo na sua vida? E essa passagem, essa poesia, meus amados irmãos, que Jesus, ele descreveu, ele teve, é muito bonita no livro do Evangelho de Mateus. E retrata exatamente isso. Talvez uma ansiedade possa ser uma idolatria, possa ser um estilo de vida em que também podemos estar vivendo. E Jesus diz: são os gentios que procuram essas coisas. Então, meus amados, quem confia em ídolos fica apavorado diante das circunstâncias adversas. Quem confia em Deus pode até saber que os fatos, eles não são nada animadores, mas ainda assim se alegra no Deus da sua salvação. A situação não é animadora. Essa pandemia, essa dificuldade, muitas mortes no Brasil e no mundo, a recessão, a situação econômica, mas o livro de Abacuque, no capítulo 3, 17 e 19, nos diz: ainda que a figueira não dê o seu fruto e a vide não se desenvolva, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E em primeiro lugar aqui eu quero destacar que nós devemos dar a Deus a centralidade de tudo que nós fazemos. Em primeiro lugar, nós como cristãos devemos dar a centralidade de tudo o que nós, meus amados irmãos, fazemos. E o grande problema da nossa vida é a dificuldade que nós temos em dar a Deus a centralidade de tudo o que nós fazemos. Mesmo, meus amados irmãos, após a conversão, facilmente nós nos distraímos pelos ídolos do nosso coração. Os homens levantaram ídolos dentro do seu coração, é o que fala o versículo 3. Ezequiel 14, verso 3 nos diz que os homens levantaram ídolos dentro do seu coração e se afastaram do Senhor. É o que fala o profeta. Aqui nos diz, o verso de número 3:
Estes homens, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, o ídolo tem a ver, meus amados, com o nosso coração. Deus, ele revela aqui, não que aquelas pessoas adoravam determinados ídolos feitos em barro, mas que os ídolos estavam arraigados dos seus corações, a um nível, meus amados irmãos, motivacional, e não queremos dar a Deus a honra de que o Senhor, ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o culto. Por isso, muitas vezes nós criamos ídolos, ou melhor, nós estabelecemos coisas como deuses para as nossas vidas, para negarmos o controle de Deus sobre as nossas vidas. Escolhemos outras coisas que possam ser substitutos de Deus, como diz Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, que os homens tinham mudado a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por isso, distorcemos a vida e nós seguimos a mentira. É a tendência humana, meus amados. É a tendência do nosso coração. Por isso que já Salomão, que já o apóstolo Paulo, que o salmista Davi, ele dizia: guarda o teu coração. Tim Keller afirma que na base de nossas escolhas, nossa estrutura emocional, nossa personalidade é um falso sistema de fé centralizado em um ídolo. Os homens mudaram a glória de Deus, Romanos 1, 23. Por essa razão, todo ser humano torna-se escravo. Ninguém de fato é livre, porque a quem damos a vida, nós somos, meus amados irmãos, obrigados a servir. Os homens adoram e serviram a criatura em lugar do Criador. É o que fala lá em Romanos 1, 25. Isto é, quando passaram a adorar, passaram também a servir. Quando você adora o ídolo, você passa não só a adorador, mas você passa também a ser dependente dele, e você passa a ser serviçal dele, empregado dele. Você passa a servir. Assim como uma pessoa, ela não conhece a Deus, ela está debaixo da ira de Deus, ela passa a servir a Satanás. No mundo espiritual não há meio termo. Eu não consigo ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Eu não consigo agradar a Deus e a carne ao mesmo tempo. A mesma palavra do Senhor me diz, que se eu estiver na carne, eu não posso agradar a Deus. Se eu estiver na carne, eu não posso estar fazendo a vontade de Deus, não posso estar agradando a Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz o quanto nós devemos guardar os nossos corações. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui, meus amados, que o ídolo controla o coração. Os ídolos afetam o coração e tomam o espaço da alma. O profeta Ezequiel afirma que os ídolos são forjados dentro do coração. Ezequiel, no capítulo 14, versículo 4, vai nos dizer: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração
e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Então, Ezequiel aqui profetiza e denuncia a idolatria do povo de Israel. Meus amados irmãos, como já foi observado lá em Romanos capítulo 1, 18 e os versos 25, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e eles passaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Veja, meus irmãos, que é um processo de degradação moral, é um processo de pecado, é um processo que o homem se joga na lama do pecado. Eles mudaram a verdade, eles passam a adorar, eles passam a servir a criatura no lugar do Criador. Toda a problemática então começa, meus amados irmãos, com a conceituação. Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Os deuses que eles mesmos criam, que eles mesmos passam a ser objeto de sua adoração, posteriormente os escravizam, já que passam a servi-los. Então, fica claro, portanto, que os ídolos têm a ver com o coração. São entronizados no coração e eles assumem o seu controle espiritual. Mas em terceiro lugar, eu quero destacar aqui que o ídolo faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Olha que coisa. Além do ídolo controlar o coração do ser humano, o ídolo faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Qualquer que seja a sua idealização da divindade, ela cria a falsa sensação de segurança, mas também ameaça seu Criador, levando-o a crer que é impossível viver sem esse Deus. Existem várias expressões idolátricas bem conhecidas. Por exemplo, a glutonaria, que o apóstolo Paulo fala, que a glutonaria, que muitos haveriam de cultuar o seu próprio ventre, né? Muitos cultuam a comida, transforma a comida em uma obsessão. No Império Romano, as pessoas, elas tinham pias vomitórias, e elas passavam pena na garganta, porque elas tinham o prazer de vomitar e voltar a comer a própria comida. Glutonaria, amor à comida, elas se entregavam a todo tipo de nojeira, de degradação espiritual. Mas além da glutonaria, o amor à comida, o amor ao ventre, há também um outro ídolo que pode ser a ambição. Nós podemos ser ambiciosos de alguma coisa, tornar-nos escravos do sucesso. E meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a fama não tem limites dentro do coração humano. Perguntaram certa vez para Rockefeller, o homem que foi considerado o homem mais rico do mundo, quanto a mais de dinheiro ele queria. Ao que ele respondeu, só um pouquinho mais. Meus amados, Rockefeller era o homem mais rico do mundo, e como diz mesmo lá em Eclesiastes, quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Se você ama o dinheiro, você nunca vai se fartar dele, você vai querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso vai ser um Deus para você, isso vai ser um ídolo para você. Talvez não seja a glutonaria, talvez não seja as ambições, o amor ao dinheiro, mas talvez possa ser a luxúria. Nos faz depender do sexo, da pornografia. E a pornografia, meus amados irmãos, ela é viciante, e as pessoas passam a querer doses cada vez mais fortes. Talvez o ídolo pode ser a ganância do dinheiro,
que nos faz viver em torno do lucro. Nós vendemos a nossa alma, meus amados irmãos, nós vendemos a nossa saúde, a nossa espiritualidade por um bocado de dinheiro para termos uma vida mais glamurosa, muitas vezes, um carro mais esportivo, uma casa num bairro melhor. E isso acaba se tornando um ídolo. Talvez a vaidade possa ser um ídolo, nos faz prisioneiros de nossa estética, do nosso amor ao corpo, do nosso culto ao corpo. Mulheres tornam-se escravizadas pela beleza a ponto de não mais encontrar prazer em se alimentar. Essa é a verdade. E quantas delas ficaram imóveis numa mesa de cirurgia porque querem fazer cirurgia, querem modificar o seu corpo, quando não tem precisão, mas é a vaidade, é o culto ao corpo, é a idolatria. Muitas acabam morrendo nesse culto desesperado pelo corpo. Mas talvez não seja o amor ao corpo, talvez não seja o dinheiro, talvez não seja a luxúria, talvez não seja os anseios, talvez não seja a glutonaria, mas pode ser o trabalho também. O trabalho pode se tornar um ídolo. Nós vivemos muitas vezes embriagados pelo nosso serviço, nos viciamos na produtividade. Os ídolos fazem crer que se não tivermos essas coisas, não podemos ser felizes. Em quarto lugar, eu quero destacar, meus amados irmãos, que ídolo é sempre um substituto de Deus. O ídolo é sempre um substituto de Deus. O pecado nos predispõe a querer viver de forma independente de Deus. Adoraram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. O trabalho pode se tornar um ídolo se nós perseguirmos de uma forma que ignoramos as responsabilidades espirituais. Podemos colocar o trabalho na frente do culto, meus amados. Podemos colocar o trabalho na frente da família. Podemos colocar o dinheiro à frente do nosso lar. A família, mesmo sendo uma instituição, meus amados irmãos, divina, ela pode se tornar também um ídolo. O bem-estar é um desejo legítimo, mas torna-se um ídolo quando não nos desestabilizamos por causa do nosso conforto. O que tem ocupado os nossos corações? É essa pergunta que eu quero deixar para você essa noite. O que tem ocupado os nossos corações? Alguma coisa ou alguém está tomando o lugar de Deus em nossas vidas? O que tem ocupado nossas mentes? Em quinto lugar, os ídolos do coração nos dão uma falsa sensação de controle. Os ídolos do coração nos dão a falsa sensação de controle. Ídolos do coração nos dão a falsa sensação de controle. Nós temos, meus amados irmãos, a impressão de que temos poder, temos status, mas na verdade são eles que nos controlam. Os ídolos criam falsas leis, falsas definições de sucesso, falsas definições de fracasso, de valor, de significado. Fazer promessas de bênção e maldição para aqueles que seguem suas leis ou as desobedecem. Por exemplo, se eu fizer bastante dinheiro, estarei seguro. Lá em Romanos, em Lucas, o melhor, Evangelho de Lucas capítulo 12, Jesus já dizia numa parábola, aquele homem que queria ganhar muito dinheiro, juntar em celeiros e depois viver regaladamente. Louco! Amanhã mesmo, ou hoje mesmo, te pedirão a tua alma e tu o que tens para dar. Jesus mesmo dizia e disse lá em Lucas no capítulo 12 que a vida de um homem não consiste nas posses e naquilo que ele tem. Mas hoje parece que a humanidade ela conceitua
você naquilo que você tem. Se você tem alguma coisa, você vale alguma coisa, mas se você não tem nada, você não vale nada. Se eu fizer bastante dinheiro, eu estarei seguro, ou a minha vida será bem sucedida se eu tiver bastante dinheiro, ou as pessoas me respeitarão e vão gostar de mim. E tornamos-nos, meus irmãos, escravos desses ídolos. A ansiedade, eu torno-me ansioso na medida em que idolatro valores finitos. A idolatria do corpo, eu torno-me frágil e ansioso quando percebo que ele não tem mais aquela estrutura bonita. A idolatria do sucesso, desesperando-me quando não estou em evidência. Eu preciso estar em evidência, eu me desespero quando não estou em evidência. É importante, meus irmãos, nós sempre lembrarmos que o rei de Israel, Davi, ele não foi escolhido pela sua aparência ou pelo seu porte físico ou pelo aquilo que ele tinha. Mas o rei Davi estava no pastoreio das ovelhas e Deus olhou ali o seu coração. Deus não olhou a sua estrutura física, Deus não olhou a sua beleza, Deus ele não olhou daquilo que Davi tinha ou deixava de ter, mas nos diz a palavra do Senhor que Deus olhou para o seu coração. E ele amava tanto a Deus que foi capaz de lutar contra um gigante Golias e ali matar aquele gigante filisteu que estava dizendo impropérios contra o povo de Israel e contra Deus. Idolatria do sucesso, desesperando-me quando não estou em evidência. A idolatria do dinheiro, não consigo pensar na ideia de viver sem ele. E muitas pessoas são assim, muitos casais são assim, muitas famílias são assim. Se tem dinheiro, tem uma harmonia, tem uma alegria, mas se falta dinheiro, já é um desespero, já são brigas. E é interessante que nós não devemos viver, né, irmãos, pelas circunstâncias. Idolatria do dinheiro, não consigo pensar na ideia de viver sem ele. E a culpa, sinto-me culpado quando tais ídolos, por alguma razão, não mais exercem influência sobre a minha vida. O vazio, experimento vazio e falta de sentido. Alguns chamam isso, meus amados, de desespero. As formas mais brandas são desapontamento, a desilusão e o cinismo. Eu quero concluir que para lutar contra o inimigo astuto, nós precisamos construir, meus amados irmãos, uma vida espiritual ao lado do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso único merecedor de toda a nossa honra, de toda a glória. O Senhor é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. O único merecedor de todo o nosso culto, de toda a nossa fidelidade diante dele, de todo o nosso coração. Pois devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Desmascarando os ídolos, esse é o primeiro caminho. Como fazer isso, irmãos? Nós temos que desmascarar os ídolos. Esse é o primeiro caminho. Quando Moisés chegou no arraial, ele quebrou os ídolos, ele mostrou a fragilidade daquele bezerro de ouro lá em Ezequiel, no capítulo 32. O ídolo precisa ser denunciado, desmascarado. Os ídolos criam um campo de ilusão acerca deles. Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João capítulo 8, versículo 12. Nós precisamos convidar Jesus para iluminar os segredos e os desvarios do nosso coração.
regozijando na graça, na obra de Jesus. Precisamos admitir que temos buscado segurança em nossos esquemas e na nossa justiça própria. Mas a grande mensagem, meus amados, do Evangelho é que somos aceitos em Cristo. Todos os nossos problemas surgem porque nos esquecemos de quão amados somos por meio de Jesus. Quão honrados, bonitos, seguros, ricos, respeitados e livres somos em Jesus. Todas as outras formas de encontrar sentido e prestígio são vãs. Nós precisamos confiar, meus amados, somente em Jesus, somente em Deus. Guardando-se dos ídolos, o nosso coração precisa estar atento às sofisticadas formas em que o ídolo se revela em nossas vidas. Eis a exortação do apóstolo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Veja o que o apóstolo Paulo ele afirmou sobre os Tessalonicenses: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de nós, no nosso meio, no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. O ingresso do apóstolo Paulo no meio deles foi frutífero. O Evangelho foi muito frutífero a tal ponto deles abandonarem os ídolos e passarem a se converter a Deus e passarem a servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Meu amado irmão, que Deus te abençoe e que nós possamos aprender que nada é mais importante do que o nosso Deus, que nada é mais importante do que o nosso coração puro, o nosso coração inteiro no serviço do Senhor. Que Deus te abençoe. E se você essa noite identificar algum ídolo, ou se essa semana você identificou alguma coisa que tenha ocupado demais o seu tempo de comunhão e de meditação diante do Senhor, que você possa abandonar em nome de Jesus, que você possa colocar o seu coração em primeiro lugar. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar e que possamos, ó Pai querido, a cada momento, Senhor, nos desvencilhar, purificar o nosso coração, nos livrar, Senhor, de toda e qualquer idolatria, ó Pai. Que possamos, Senhor, viver vidas, ó Pai, e através dos nossos corações inteiros diante de Ti, no serviço, no culto que nós cultuamos. Em nome de Jesus é o que nós oramos. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe dê um excelente domingo, na graça e na paz do nosso Deus. Uma boa noite e uma boa semana, início de semana.